Estamos de volta. E agora para a correção da questão de número 190. Não viola os princípios constitucionais do concurso público e do acesso a cargos, empregos e funções públicas. Não viola. Quer dizer, tudo viola, tem uma opção que não viola. Então vamos lá. Letra A. O estabelecimento de progressão funcional para permitir o acesso de ocupantes de cargos de nível médio a cargos de nível superior. Viola, com certeza viola. Né? Letra B. A substituição provisória de servidor público em cargo efetivo por servidor público ocupante de cargo efetivo de outra carreira. Viola, com certeza viola. Letra C. O aproveitamento do servidor ocupante de cargo extinto para ocupar cargo recém-criado com diferentes atribuições. Também está violando. Letra D. A extensão ao ocupante de emprego público de direitos exclusivos de ocupantes de cargo público. O cara que tem emprego público, ele é regido pela CLT, quem tem cargo público é regido pelo regime jurídico dos servidores públicos, então isso também viola. Né? E a opção é a exigência de lei de exame psicotécnico para ingresso em determinada carreira jurídica. Isso não viola. Não viola. A única que não viola realmente a opção é uma questão mais de raciocínio lógico, né, do que propriamente raciocínio lógico jurídico, né, claro que não é lógico matemático, lógico quantitativo, mas é raciocínio lógico jurídico, do que uma questão basicamente bom senso, né, do que uma questão que exija conhecimentos do candidato sobre a aplicação da aquisição, da acessibilidade a cargos e empregos públicos através de concurso público. Então a opção é. Também não violaria, por exemplo, a existência de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração pelo princípio do ad nutum, do livre nomeação, isso também não violaria, né? Mas concurso de ascensão interna, isso evidentemente que viola. Então a opção é a única opção cabível na questão de número 190. Vamos para a questão 191. Sobre teoria geral do Estado, processo evolutivo de ente estatal, poderes e funções do Estado e formas de governo de Estado, assinale a única opção correta. Letra A. O Estado moderno de tipo europeu, quando do seu surgimento, tinha como características próprias ser um Estado nacional, correspondente a uma nação ou comunidade histórico-cultural, possuir soberania e ter por uma de suas bases o poder religioso. Realmente o Estado moderno é o Estado absolutista. Né? E o Estado absolutista, ele não tinha essa noção de nacionalidade, ele tinha uma noção de imposição de um poder real. Realmente, era um Estado baseado numa filosofia religiosa que pretensamente justificava o poder do rei. Mas o Estado em si mesmo, ele não era dotado de soberania. Quem era soberano, ou seja, o rei. Né? Dentro daquela concepção clássica de Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Então, o Estado moderno é o Estado absolutista. Se o aluno conseguisse perceber essa diferença, né? Ele não está falando de Estado moderno contemporâneo, que seria o Estado contemporâneo, o Estado neoliberal, o Estado pós-Revolução Francesa. Esse é um outro Estado. Então, a opção A, ela é incorreta. Embora nessa prova muita gente boa marcou a opção A como correta, porque confunde o Estado moderno com o Estado contemporâneo. É uma questão bem mais de teoria geral do Estado, essa primeira assertiva, diga-se de passagem, bem mais de história até, do que propriamente uma questão de direito constitucional, mas a gente tem que acatar as questões que vêm quando o conteúdo programático, você tem lá a teoria geral do direito constitucional, pode cair alguma coisa de teoria geral do Estado. Não é comum, mas pode. Letra B. O poder político ou poder estatal é um instrumento de que se vale o Estado moderno para coordenar e impor regras e limites à sociedade civil, sendo a delegabilidade uma das características fundamentais desse poder. Não. O que caracteriza o Estado moderno, o Estado absolutista, é a indelegabilidade. Quer dizer, o poder real, o poder do rei, é que funciona como limitador. Então, é aquela história antiga, né? Vamos embora para Passárgata porque lá sou amigo do rei. Então, quando você é amigo do rei, você pode tudo. Né? Quando você é inimigo do rei, você está perdido, tem que sair correndo daquele estado enquanto está vivo. E existe um grande contingente que são indiferentes ao rei, a esses aí aplica-se a lei. É isso que caracterizou o Estado moderno. Letra C. A função executiva, uma das funções do poder político, pode ser dividida em função administrativa e função de governo,
sendo que esta última comporta atribuições políticas, mas não comporta atribuições colegislativas. A função de governo sempre comporta atribuições colegislativas. Todos os órgãos políticos do Estado exercem as três funções. Então, há a possibilidade da função executiva, o chefe do executivo, aquele que chefia a função executiva, chamado indevidamente poder executivo, entre aspas, exercer outras funções legislativas, como, por exemplo, a iniciativa exclusiva de alguns projetos de lei em razão da matéria, a possibilidade de edição de medidas provisórias, de decretos autônomos, de leis delegadas, enfim. Então, essa opção está errada. Letra B, forma de governo diz respeito ao modo como se relacionam os poderes, especialmente o poder legislativo e executivo, sendo os estados, segundo a classificação dualista de Maquiavel, divididos em repúblicas e monarquias. É verdade, forma de governo é um sistema que tem duas classificações. Você tem a forma republicana, que é muito mais nova, muito mais recente, ou a forma milenar, né, que é a forma monárquica de governo. Perfeito, isso está correto. O problema aqui é que ele começa dizendo que a forma de governo diz respeito a como se relaciona o executivo e o legislativo. E a forma de governo é isso. A forma de governo é um sistema que determina, primeiro, como é que você atinge o poder político dentro daquele Estado, e segundo, quanto tempo você permanece no poder depois de atingi-lo. Isso é forma de governo. Sistema de governo, que é dividido em presidencialismo e parlamentarismo, que classifica, estuda, né, dentro de determinados parâmetros, porque nós temos vários modelos presidencialistas e vários parlamentaristas também, mas isso não interessa para você, mas em determinados parâmetros classifica a relação entre a função executiva e a função legiferante. Ou você tem uma relação de dependência no parlamentarismo, ou você tem uma relação de independência no presidencialismo. Mas essa relação deve ser o quê? Sempre harmônica. Forma de governo, não. Na monarquia, como é que o rei vira rei? Ele nasce rei, até quando ele é rei? Até morreu, até matarem. Isso é forma de governo. Na república, como é que você atinge o poder? Através da eletividade. Quer dizer, a eletividade do mandatário. E quanto tempo você permanece no poder? Transitoriedade do mandato, enquanto o mandato eletivo perdurar. Se houver possibilidade de você ser reeleito, ótimo. Se você for reeleito, melhor ainda. Mas se não for, extingue o poder ao término do mandato. Então, enquanto na monarquia a gente tem como principais características a hereditariedade do mandatário e a vitaliciedade do mandato, na república a gente tem como principais características a transitoriedade do mandato e a eletividade do mandatário. Tranquilo, ele começou falando de uma coisa, passou para outra, voltou para a primeira coisa, portanto a assertiva está errada. Está errada. E a letra E. A divisão fundamental das formas de Estado dá-se entre o Estado simples ou unitário e o Estado composto ou complexo, sendo que o primeiro tanto pode ser um Estado unitário centralizado, como um Estado unitário descentralizado ou regional. Quando a gente estudou a forma de Estado, a gente viu, inclusive, além do Estado unitário, a gente sabe que não existem mais Estados unitários simples, vimos o Estado unitário desconcentrado, vimos o Estado unitário descentralizado, que se aproxima muito de uma outra forma de Estado, que é o Estado regional. Vimos o caso da Espanha, que é um caso específico, é o Estado autonômico, até chegarmos à condição de organização político-administrativa mais descentralizada que existe, que é o Estado federal. E aí nós vimos que existem vários modelos de federalismo, desde o federalismo mais centralizado até o federalismo menos centralizado, federalismo centrípedo e federalismo centrífugo, federalismo devolutivo, federalismo integrativo. Nós estudamos essas dualidades e classificamos o federalismo brasileiro como um federalismo altamente centralizado por razões históricas e políticas que abordamos naquela oportunidade quando falamos dos chamados princípios fundamentais. Estudamos, se eu não me engano, foi o módulo 2 desse curso. E então a opção é a única opção que realmente prevalece dentro da questão 191. 191, opção E. Questão de número 192. Sobre a teoria geral da Constituição, eficácia e significado da Constituição, conceito de norma constitucional e princípio hierárquico das normas, assinale a única opção correta. Letra A. Na concepção de Constituição em seu sentido político, formulada por Carl Schmitt,
há uma identidade entre o conceito de Constituição e o conceito de leis constitucionais, uma vez que nas leis constitucionais que se materializa a decisão política fundamental do Estado. Então, Carl Schmitt preconiza o seguinte: a norma constitucional paira acima das demais leis. Todas as leis para ele, mesmo aquelas que estão abaixo da Constituição, são leis constitucionais, mas as leis constitucionais estão submetidas à hierarquia da norma constitucional, e existem essas leis constitucionais, e todas são classificadas como constitucionais, porque todas têm como fonte a Constituição, e algumas delas existem para regulamentar o texto constitucional. Portanto, a concepção da Constituição formulada por Carl Schmitt não é essa. Letra B. Pela função da Constituição de legitimação da ordem política, as normas constitucionais devem definir as competências e os limites do poder político, atribuir o seu exercício a um órgão específico, estabelecer o grau de independência entre esses órgãos e a exata extensão da interferência de um sobre o outro. Não existem constituições perfeitas, a Constituição não tem como estabelecer com precisão essa interferência entre as funções do Estado, até porque nessa concepção do Estado contemporâneo, vou repetir mais uma vez, todos os órgãos políticos exercem as três funções, uma que lhes é típica, que lhes dá natureza jurídica, e outras duas de forma anômala ou excepcional, sempre a partir de deferências expressas pelo texto constitucional. Essas deferências de interpenetração, essas áreas de interseção, jamais podem ser expressas por normas infraconstitucionais, e muito menos pela analogia, ou por qualquer aplicação de qualquer princípio geral do direito. Essas áreas de interseção têm os seus perímetros delimitados pela exata dimensão interpretativa do texto constitucional, quando defere essas interferências recíprocas. A letra B, portanto, está errada, porque ela exige uma delimitação exata, e essa delimitação exata ela é virtualmente inalcançável, juridicamente impossível, faticamente improvável. Letra C. Uma norma constitucional de eficácia limitada não produz seus efeitos essenciais com a sua simples entrada em vigor, porque o legislador constituinte não estabeleceu sobre a matéria, objeto de seu conteúdo, uma normatividade suficiente, deixando essa tarefa para o legislador ordinário ou para outro órgão do Estado. Poxa, mesmo que você não tivesse nenhuma noção sobre a concepção sociológica de Constituição de Carl Schmitt, mesmo que você, na letra B, você ficasse na dúvida se a letra B estaria certa ou errada. Poxa, se você estudou um pouquinho de aplicabilidade das normas constitucionais, que nós vimos no módulo 1 desse curso, poxa, você não teria dúvida de que a opção C está correta, e realmente a opção C está correta. Quer dizer, é muito importante para o candidato que durante a elaboração de uma questão, a resolução de uma questão como essa, que cita lá Carl Schmitt, que traz uma linguagem jurídica rebuscada, o candidato mantenha o autocontrole emocional. Continue lendo as opções, não fique preso, apegado à expressão Carl Schmitt da opção A, porque isso vai turvar de tal modo a tua capacidade de raciocinar juridicamente, que dificilmente você já se predispôs contra a questão ela já parece para você insolúvel, e na verdade não é. Observe a letra C com a calma que você está tendo agora. Você agora não está dentro de uma sala com um monte de candidatos em volta, com um calor absurdo, com mosquitos te picando, com o horário correndo. Você não está ali naquela estufa que é o local das provas de concursos públicos. Então você tem que se preparar, porque lá, quando isso tudo acontecer, quando o mosquito estiver te picando, o suor estiver escorrendo, estiver batendo aquele desespero, aquela fome, você esbarra com Carl Schmitt e você trava, amigo. Você trava, e você não pode travar. Então a ESAF, de vez em quando, por pura sacanagem, faz isso. Joga lá um Carl Lausenstein. O que você tem visto aqui? Com uma ou outra exceção, você consegue resolver bem a questão se você abstrai. Você esquece que tem lá um nome esquisito, que você nunca viu na vida, e lê o texto. E aí começa a ler as outras opções. Quer dizer, a opção C não é uma questão, essa questão não é uma questão difícil. O enunciado parece que é difícil, a letra A dá um desespero para quem não está preparado, mas ela não é uma questão até fácil. Vai a letra D. Em razão da superioridade hierárquica da lei complementar sobre a lei ordinária, tu nem continua lendo. A letra D não existe.
Então, pô, já eliminei a letra D, eu só tenho A, B e C, e a C está óbvia como certa. Desculpe, não estou querendo ser pretencioso, não, porra, óbvio é para você, né, cara, que estuda essa porra há 25 anos. Não, escreveu uma porrada de livro, mas para mim não é óbvio, tu deve estar pensando nisso, tu é um babaca, tu deve estar olhando para mim, não, tu é um babaca, pô, óbvio é o cacete, né? Mas para quem está estudando mesmo, é óbvio. Não querendo aqui me superestimar ou subestimar você, absolutamente não. É linguagem assim, olho no olho, né? É óbvio, pô, que a letra D está errada. Se você não souber que a letra D está errada, então você não estudou nada de direito constitucional. E a letra E? Os tratados internacionais dentro da hierarquia das normas são sempre equiparados à lei ordinária. Sempre não, tu sabe que não são sempre. Você sabe que existe um tratado internacional que pode ter status de emenda constitucional, então a letra E também não existe. Se você manteve o autocontrole emocional para ler a questão toda antes de se desesperar por causa do Carl Schmitt, aí você volta para A, B, só pode ser a C. Só pode ser a C. A C eu tenho certeza. Então, C. E vai embora para a próxima questão. Valeu? A gente volta.